Olá, tudo bem? Tamar aqui. Tenho uma palavra de Deus para você hoje. Deus tem uma direção para te dar. Se você está buscando a direção de Deus para tomar uma decisão, ou se você precisa da direção de Deus para tomar uma decisão hoje, esta semana, tenho uma palavra para você. Fica comigo nesse vídeo até o fim e você descobrirá algumas coisas interessantes. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube possa repassar esse vídeo para mais pessoas, sabendo que faz bem para elas. Vem comigo! Você já notou que o para-brisa do seu carro é maior do que o retrovisor? É óbvio que sim, porque a sua direção é para frente, é para lá que você está indo, é para lá que você está se dirigindo, para frente. O retrovisor é para você manobrar quando necessário, dar um passo atrás, recuar apenas alguns metros quando se faz necessário, ter como referência aquilo que passou ou se aproxima pela parte de trás. Mas a sua direção está adiante de você. Porém, não é incomum você encontrar na vida pessoas que estão dirigindo, olhando no retrovisor e não no para-brisa. Pessoas que estão o tempo todo olhando para o passado, para aquilo que já foi, como se fossem museu. Passado é lugar para você visitar quando desejar, se te faz bem ou quando for necessário dar uma passadinha para se lembrar de algo importante. Mas, definitivamente, não é lugar para você morar. Em Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 a 40, Moisés exortou ao povo: pergunta agora aos tempos passados, desde os dias em que Deus criou o homem, de uma extremidade do céu até outra, se houve alguma vez um Deus como esse, que falou com o povo do meio do fogo, que tirou um povo do meio de outro, com provas, sinais e milagres. Visite o passado, veja a história para ver que você nunca houve na história algo semelhante. Passado é história. Jó visitou o seu passado. No capítulo 29, versículo 2, ele diz: ah, quem me dera ser como eu fui no passado. Ele sentiu saudade de quando tinha saúde e bens. Não é pecado sentir saudade de uma época que se foi, mas definitivamente não é bom estar no passado por muito tempo, vivendo na nostalgia, na melancolia. Asaf, no Salmo 77, ficou preso ao passado. Ele relata no versículo 2, a minha alma recusava ser consolada. Por que, Asaf? Ele responde no versículo 5, eu considerava os dias da antiguidade, os anos que já haviam se passado. E você, até quando ficará preso no passado, guardando esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento? Liberte-se hoje das amarras que te prendem e te impedem de ser feliz. Olhamos para o passado para nos lembrar das coisas que Deus já fez por nós, para não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios para conosco, mas não para ficar eternamente se lamentando pelo passado que se foi. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Precisamos seguir pela estrada da vida, olhando para o para-brisa, olhando para frente, para o futuro, para o que está adiante de nós, para o que ainda está por vir. E é nesse caminho, olhando para frente, quem nos guia nesse caminho é o Senhor Deus Jeová. A Bíblia diz no Salmo 48 e 14, este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia para sempre. Mas, para que Deus seja o seu guia, você precisa pedir para que Ele seja. Precisa humildemente pedir para que Ele te conduza, dirija os teus caminhos. A razão pela qual Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus é porque ele tinha um coração quebrantado e contrito.
que humildemente suplicava a direção de Deus para todas as suas decisões. No capítulo 5, versículo 8, ele pede: Senhor, guia-me na tua justiça. E no Salmo 23 ele ora: o Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No Salmo 25, versículo 5, Davi suplica: guia-me na tua verdade. Veja só que coisa linda quando alguém pede a direção de Deus. No segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, Davi pede a direção de Deus da seguinte forma: Senhor Deus, devo subir a alguma das cidades de Judá? Deus lhe responde: sobe. Mas Davi não para aí. Ele pergunta: para onde subirei? E Deus lhe responde: para Hebrom. Qual o resultado disso? Em Hebrom, para onde Deus o enviou, ele foi honrado e ungido rei de Judá. E você acha que depois de conquistar o trono, Davi deixou de buscar a direção de Deus? Jamais! No capítulo 5 do mesmo livro, no versículo 19, o poderoso guerreiro Davi, rei de Judá, está cercado pelos filisteus e pergunta ao Senhor Deus: subirei contra os filisteus? E o Senhor lhe responde: sobe, porque entregarei os filisteus nas suas mãos. Ao perguntar para Deus, Davi não estava simplesmente querendo dizer: Senhor, eu devo ir para a guerra? Mas ele estava dizendo: Senhor, se eu for, o Senhor irá comigo? O Senhor estará na minha frente? Isso é humildade. Agora veja só que interessante. No versículo 20, Davi diz assim: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Mas apenas 2 versículos depois, a palavra do Senhor nos declara que os filisteus tornaram a subir contra Davi no mesmo vale dos Refaíns. Davi poderia muito bem dizer: eu já sei o que fazer. O inimigo é o mesmo, o vale é o mesmo. Eu perguntei para Deus da outra vez se deveria atacar. Ele respondeu que sim e me deu a vitória. Desta vez eu já sei a solução. Vou atacar e a vitória é certa. Mas Davi sabia que não poderia viver em função do maná de ontem, do que deu certo ontem. Então ele pergunta novamente ao Senhor e no versículo 23 Deus lhe responde: desta vez não atacarás. Cerque os filisteus e venha pela frente das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo de marcha de exército por cima das amoreiras, você saberá que Deus saiu na sua frente para te dar a vitória contra os filisteus. Mesmo inimigo, mesmo vale, solução diferente. Ei, talvez até agora as coisas tenham dado errado na sua vida porque você não tem o hábito de pedir a direção de Deus. O que você faz, na verdade, é tomar as próprias decisões e depois pedir a bênção de Deus. Não foi isso que Davi fez. Ele pediu a direção antes de tomar a decisão. A partir de hoje, diga: Senhor, para onde vou? Para onde devo ir? Devo ficar? Devo comprar? Devo vender? Devo entrar? Devo sair? Orienta-me, Senhor, e mostre-me a direção. O que o Senhor quer que eu faça nessa situação de hoje? A circunstância está parecida com aquela de ontem, mas a vontade do Senhor é que eu haja como agi ontem? Ou devo agir de maneira diferente? Mostre-me, Senhor, a tua vontade. Deus só dá direção para quem pede e está disposto a seguir a direção dada. Tem que ser submisso a Ele. O que significa ser manso? Como Cristo ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No Salmo 25, versículo 9, diz a Bíblia que o Senhor Deus guiará os mansos. Aos mansos ensinará o caminho. Pedir a direção de Deus é render-se a Ele, pedindo: Senhor, mostra-me o caminho, dirija os meus passos, faça o que é melhor para mim, me ajude a tomar as decisões corretas, as melhores decisões segundo a sua vontade.
Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6: reconhece o Senhor Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece que o Senhor é quem dirige a sua vida e entrega o teu caminho ao Senhor, Ele faz você andar na direção certa. Porém, muitas vezes, tomamos as nossas próprias decisões sem consultar ao Senhor. Escolhemos a direção que queremos seguir por nós mesmos. E quando as coisas dão errado, aí pedimos o socorro do Senhor. Então, temos o trabalho extra de rever as nossas escolhas e voltar para o caminho certo. É melhor você deixar andar, é melhor você andar nos caminhos traçados por Deus do que traçar o seu próprio caminho e pedir a bênção de Deus sobre o caminho que você mesmo traçou. Na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Não reclame pelo pão de ontem e nem se preocupe com o de amanhã, mas peça pelo pão de cada dia, pela direção de cada dia. Quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Deus enviava o maná diariamente pela manhã. Pão do céu com sabor de mel. Aqueles que não confiaram que Deus mandaria o maná no dia seguinte, colheram uma porção maior para guardar para o outro dia, mas não puderam comer no outro dia porque criou bichos e cheirava mal. Deus queria que o povo confiasse nele para receber pão fresco todos os dias. Você sabe o que significa a palavra maná? Quando os israelitas viram pela primeira vez o maná que Deus enviou, eles não sabiam o que era e perguntaram: maná, que significa o que é? Era como se todos os dias eles estivessem perguntando para Deus: o que é isto que Deus está mandando hoje? E Deus quer que todos os dias perguntemos para Ele: o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual a decisão devo tomar hoje? Mostre-me, Senhor, o caminho. Tomar as nossas próprias decisões significa decidir com base nas nossas limitações, com base apenas nas minhas capacidades e habilidades, com base apenas naquilo que eu vejo ou sinto. Mas Deus enxerga o que eu não enxergo e por isso pode escolher o melhor para mim. Acredite, se Deus escolher por você, você estará em vantagem. Quando você se levantar todos os dias, antes de se encontrar com qualquer pessoa, tenha um encontro com Deus. Peça a direção dele, a orientação dele, e ele te mostrará o melhor caminho. E quando ele te mostrar, você saberá que não foi coincidência, mas um Deus Jeová, o Todo-Poderoso, quem te mostrou o caminho e dirigiu os teus passos. Peça todos os dias a sabedoria de Deus. Sim, mostre a sua dependência a Ele. Quando for tentado agir por conta própria, com base no seu conhecimento e nas tuas habilidades, lembre-se que Deus é soberano e pode abrir portas que você não pode. Ele trabalha no impossível, enquanto você fica limitado ao possível. Ele faz o extraordinário enquanto você atua apenas no que é comum. Aprenda a ser dirigido por Deus e você viverá o extraordinário. Ore como Davi, no Salmo 27, versículo 11, guia-me pelo caminho direito, e no Salmo 31, versículo 3, guia-me e encaminha-me. Para te guiar, Deus não precisa nem se levantar do trono. Ele é o Todo-Poderoso. E enquanto você não enxerga um passo à frente, Ele vê a eternidade diante de ti. Ele mesmo diz na sua palavra, no Salmo 32, versículo 8, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu vou te guiar com os meus olhos. Quão maravilhoso é ser guiado pelos olhos de Deus. Viva a vida na direção de Deus. Asaf diz para Deus no Salmo 73, versículo 24, tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberá em glória. Quem é guiado por Deus
Onde vai, o Senhor está ao seu lado, à sua frente, à sua retaguarda, guiando, protegendo, amparando, dirigindo. Davi afirma no Salmo 139, versículos 9 e 10. Se tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E quando chega no versículo 24, ele declara: vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A partir de hoje, você vai pedir com sinceridade a direção de Deus, e o Senhor vai te guiar por onde quer que você andar. O fato de você ter tomado decisões acertadas no passado não significa que irá acertar hoje ou amanhã. Muitas vezes, Deus quer nos levar por caminhos diferentes, e é por isso que precisamos pedir a sua direção diariamente. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, Deus mandou Moisés ferir a rocha para receber água. Mas em Números, capítulo 20, versículo 8, Deus disse para Moisés falar à rocha. A situação era a mesma, falta de água. A solução viria do mesmo lugar, da rocha. Mas Deus queria que Moisés agisse diferente, embora a situação fosse semelhante. Peça a direção de Deus, que Ele quer te revelar uma solução nova, um método diferente, que levará a melhores resultados. O maná de ontem pode não servir para hoje. A solução de ontem talvez não seja a que Deus quer te dar hoje. O teu Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele quer te dar novas soluções, maná fresco todos os dias. Mas não é porque você bateu na rocha ontem e saiu água que você vai bater nela novamente hoje. O Senhor Deus tem vitória para você e coisas novas para te mostrar. Ei, tem pessoas querendo aquilo que você tem e você não pode fazer as coisas da mesma maneira que sempre fez. Tem gente querendo a sua vida, o seu emprego, a sua casa, o seu carro, a sua esposa, o seu esposo, o seu negócio. Deus quer te mostrar coisas novas, maná fresco, para que você não fique parado no tempo e deixado para trás. Deus quer que você confie nele e não que siga uma receita de bolo ou uma fórmula que deu certo ontem. Ele quer que você reconheça que a sua força vem de um Deus que faz milagres. Busque a direção de Deus e você caminhará de vitória em vitória e de glória em glória. Pare de bater na rocha e siga a direção de Deus. Não entre em uma batalha se Deus não disser para você entrar. Não lute uma luta que não é para você lutar. Mesmo que você tenha experiência nesta guerra, como Davi também tinha, não entre em uma batalha que não é para você entrar. Siga a direção dada por Deus. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Desapegue-se das fórmulas que deram certo no passado e se abra para as coisas novas que Deus vai te mostrar a partir de hoje. Ele te mostrará o melhor caminho e te dará a melhor direção. Deus diz para você hoje o que está registrado em Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, quem te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ei, Deus é aquele que te guia continuamente pelos caminhos da paz. Quando você não pede a direção, você é facilmente enganado pelo inimigo, enganado pelas aparências. Nem tudo o que parece ser, de fato é. A palavra de Deus nos diz no livro de Josué, capítulo 9, que os gibeonitas foram astutos para enganar Josué e os israelitas. Eles foram moradores vizinhos de Jericó e de Ai, mas fingiram ser de uma terra distante para que não fossem destruídos. Para mostrar que tinham vindo de longe, eles colocaram sacos velhos, rasgados e remendados, sobre os seus jumentos. Calçaram sapatos velhos e remendados,
roupas velhas, pegaram pão seco e bolorento. Eles vão até Josué e os homens de Israel e dizem: viemos de uma terra distante. Quando saímos de casa, este pão ainda estava quente, tinha acabado de sair do forno e agora já está seco e bolorento. Até as nossas roupas e os nossos sapatos envelheceram no caminho, de tão longe que estamos vindo. Faça um concerto de paz conosco. E a Bíblia diz no versículo 14 que Josué e os israelitas não pediram a direção e a orientação de Deus. 3 dias depois, eles descobrem que foram enganados. Por isso, você precisa se encontrar com Deus antes de se encontrar com alguém. Perguntar ao Senhor antes de assinar o contrato. Consultar a Deus antes de qualquer decisão. As pessoas nem sempre são quem dizem ser e nem sempre fazem o que dizem que vão fazer. Peça a direção de Deus. Mesmo que você se depare com uma situação que parece boa, parece ser tudo o que você pediu para Deus, peça a direção do Senhor. Talvez você diga: mas ele é uma boa pessoa, é um cara legal, é lindo, ainda por cima é rico, mas ela é linda, mas essa porta era tudo o que eu queria. Eu não quero consultar ao Senhor. Tudo o que eu quero é que Deus responda a minha oração. Ainda assim, ore ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Dê um passo atrás. Dê um passo atrás, Josué. Peça a direção de Deus para não ser enganado. Não leve para a sua casa o que parece ser, mas não é. Como diziam os antigos, nem tudo que reluz é ouro. Se você consultar ao Senhor, você não vai comprar gato por lebre. Mas se você já foi enganado, quem sabe já casou com ele, já casou com ela, já assinou o contrato, já comprou, já vendeu, então peça a misericórdia de Deus para te ajudar. E peça a orientação nas próximas decisões, sejam pequenas ou grandes. A partir de hoje, não faça como Josué na tomada de decisão em relação aos gibeonitas, mas faça como Davi em relação aos filisteus. Peça a direção do Senhor Deus, Jeová, e Ele te dará a melhor direção para você tomar a melhor decisão, em nome do Senhor Jesus. Receba hoje o Senhor Jesus Cristo no seu coração e na sua vida, e Ele mudará a sua história. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.